gosto de dar dois exemplos que são relativamente simples e didáticos, que demonstram o papel do intérprete na ponderação. O primeiro envolve um caso da rua Iangá, um caso real, que é uma rua muito simpática no Rio de Janeiro, onde eu passei boa parte da minha juventude, e ali na rua Iangá, todos os domingos, às 7 horas da manhã, um pregador religioso ligava a sua aparelhagem de som e anunciava para fiéis e infiéis os caminhos que deveriam percorrer para chegarem ao reino dos céus. E aquela pequena comunidade, às 7 horas da manhã de domingo, pensava daquele cavalheiro coisas, eu inclusive, que nos afastariam para todo sempre do reino dos céus. E ali existia claramente uma colisão de direitos fundamentais, a liberdade de expressão e uma liberdade de expressão especialmente protegida, que é a liberdade de expressão religiosa. E, de outro lado, o direito de privacidade na modalidade repouso daquela simpática comunidade. Esse é o exemplo 1. Exemplo 2, o caso da cantora Glória Trevi, que estava presa na Polícia Federal em Brasília. Apareceu grávida, acusou os policiais federais de haverem cometido contra ela o crime de estupro. Quando a criança estava prestes a nascer, os policiais solicitam a realização do exame de DNA para poderem fazer a prova excludente da paternidade. A cantora nega o fornecimento de material genético na linha de uma jurisprudência próxima que existia do Supremo, e aí tem-se a colisão novamente de direitos fundamentais. O direito fundamental à ampla defesa e à própria honra dos policiais, e o direito de privacidade daquela mulher que não queria fornecer material genético. Esses dois exemplos, o da rua Iangá e o da cantora Glória Trevi, demonstram hipóteses de direitos fundamentais em rota de colisão. Como é que se pondera? No primeiro caso, a ponderação era muito singela, mediante concessão recíproca. Bastava, e este foi o acordo feito, que o pregador religioso tivesse assegurado o seu direito à pregação religiosa, mas, pelo amor de Deus, só poderia começar a partir das 10 horas da manhã. Mas, no caso da cantora Glória Trevi, não havia concessão recíproca possível. O Supremo, que foi quem decidiu essa matéria, tinha que escolher qual o direito fundamental ele entendia que deveria prevalecer naquele caso concreto. Ou seja, entre o direito de privacidade e a ampla defesa, não existe hierarquia em abstrato, mas em concreto, o Supremo entendeu, e esta foi a solução, que deveria determinar a realização do exame de DNA na placenta, que é material orgânico descartável e com mínima intervenção física, assegurava-se o exame, que de resto excluiu a culpabilidade dos policiais acusados. Portanto, a técnica de ponderação não é uma invenção para tornar a vida mais complicada. Ela é a possibilidade racional de se lidar com uma situação que já veio complicada, que é a colisão de direitos existente naquela matéria. Neste ambiente em que a solução não está pronta no sistema e precisa ser construída argumentativamente pelo intérprete, o papel do intérprete se torna muito mais importante e a argumentação jurídica se torna muito mais relevante. A argumentação jurídica é um pouco mais que o simples dever de motivar. Como dizia uma gerente de banco que eu tinha, a argumentação jurídica é um plus a mais em relação à motivação tradicional das decisões. Por quê? Porque como o juiz não está aplicando a norma por mera subsunção, ele precisa demonstrar por que a solução que ele construiu é racionalmente a solução constitucionalmente adequada. E quem que ele precisa convencer? O juiz de primeiro grau, a rigor, ele decide. Mas ele precisa convencer o seu tribunal, que é quem vai rever a decisão dele. E se for uma questão constitucional, a solução construída pelo juiz ou pelo tribunal vai ter como auditório final o Supremo Tribunal Federal. E, portanto, o Supremo diz a última palavra sobre a interpretação da Constituição. Mas o Supremo existe para si próprio? A resposta é não. E,
portanto, o auditório final desta decisão é a sociedade brasileira e a capacidade do Supremo Tribunal Federal demonstrar que aquela decisão é a decisão que mais adequadamente realiza a vontade constitucional. E o mundo, esse mundo complicado a que eu me referia, muito melhor do que era antes, eu acho, mas complicado, porque existem muitos projetos existenciais legítimos, ele já não se contenta mais com o argumento de autoridade. É porque o Supremo decidiu, é porque o Supremo Tribunal Federal decidiu. O Supremo participa do debate público e tem que justificar a sua decisão. Neste caso polêmico, ocorrido no ano passado, a propósito da concessão de habeas corpus a uma pessoa que tinha notoriedade pela mídia, e depois a nova prisão e a nova concessão de habeas corpus, em que o Supremo decidiu, o presidente do Supremo decidiu, o Supremo ratificou, a magistratura de São Paulo questionou, criticou. Que universo é esse? É o universo em que as decisões já não se legitimam pelo argumento de autoridade, elas se legitimam no debate público. É preciso justificá-las, é preciso demonstrar que ela é correta, que ela é justa, que ela promove o bem. Esse é o ambiente filosófico em que nós vivemos, de superação do positivismo, em que a legitimação estava apenas no relato da norma, e da superação do autoritarismo, em que a legitimação estava no manda quem pode e obedece quem tem cabeça. Evidentemente, uma decisão do Supremo merece respeito, mas ela pode ser questionada na sua racionalidade, na sua justificação. Esse é o mundo em que nós vivemos, um mundo mais aberto, em que as pessoas têm, as que decidem, as que têm o poder, têm também o dever de se justificar perante a sociedade e perante a opinião pública. Portanto, e aqui faço um apanhado do que disse até agora, nós vivemos um novo direito constitucional, marcado pela normatividade da Constituição, pela expansão da jurisdição constitucional e por novas categorias da interpretação constitucional. Neste ambiente, dá-se a constitucionalização do direito, que é a leitura do direito infraconstitucional à luz dos princípios constitucionais. E as novas categorias da interpretação constitucional, algumas delas detalhadas por mim aqui: normatividade dos princípios, reconhecimento da colisão de normas constitucionais, de princípios e de direitos fundamentais, necessidade da ponderação como técnica de decisão e da argumentação jurídica como fundamento de legitimidade das decisões. Este é, eu diria, o cenário em que nós vivemos.